paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, com o domingo passado iniciamos o tempo comum, que é este tempo, podemos dizer comum, como diz a palavra, que nos prepara depois a iniciar o tempo da Quaresma a partir da quarta-feira de cinzas. Mas é um tempo muito bom, que dá para refletir, de certa forma, voltar a aprofundar aquilo que descobrimos, a boa notícia do nascimento de Jesus, e vivemos no Natal, reavivamos a nossa gratidão ao nosso Deus que se interessa por esta humanidade. E neste terceiro domingo do tempo comum, retomamos melhor a leitura do Evangelho de Marcos. E me deixem dizer, temos sorte. Por quê? Porque nos próximos 4 domingos, por isso o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto domingo do tempo comum, depois já será a Quaresma, nós temos a possibilidade de conhecer e aprofundar nos evangelhos destes domingos o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E com isso já será mais do que uma introdução ao Evangelho. É algo interessante. Só para lembrar, já encontramos o início do Evangelho de Marcos durante o Advento, início da Boa Notícia de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este era o início. Depois, nós vivemos o tempo do Natal, evidentemente, o Advento e o Natal. O que aconteceu com Jesus? Foi ao Rio Jordão, o batismo lá com Batista, e depois Jesus também foi no deserto, nas tentações. Reencontraremos as tentações já sempre, todo ano, no primeiro domingo, da Quaresma. Ora, nós temos agora o início, neste primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, da pregação de Jesus. Ou melhor, como nós chamamos, da vida pública de Jesus. O que é que ele faz? O que é que ele diz? É aí que nós descobrimos também os segredos, ou melhor, as linhas mestres, da boa notícia do Evangelho de Marcos. Provavelmente, este Evangelho foi escrito num ambiente prevalentemente pagão, vamos dizer, ou seja, de cristãos que chegavam à fé cristã, não do judaísmo, mas também de outras religiões, mas também tinha pessoas que vinham do judaísmo, esta mistura das primeiras comunidades, com todos os conflitos, dificuldades e tudo mais. Não só Marcos é, portanto, o Evangelho que deve levar em conta esta situação e, com certeza, nós entendemos isso, todos os Evangelhos foram escritos depois da Páscoa, depois da ressurreição e provavelmente também, quase com certeza, vamos dizer, depois também da destruição de Jerusalém. Portanto, estamos num ambiente fora da Palestina, nós dizemos, na Terra Prometida, fora do mundo, talvez em Roma, alguns pensam isso, ou em outra cidade da Ásia Menor, e é um evangelho pequeno, breve, podemos dizer, que até alguns dizem que se podia ler numa noite só. Para ter uma visão, está demais dizer completa, mas para dizer uma forma bem compreensiva daquilo que é a mensagem e, sobretudo, a pessoa de Jesus. Por isso, eu vou tentar, nestes 4 domingos, acompanhando os evangelhos, mostrar também como e onde Marcos quer nos conduzir. Claro, quer nos conduzir, como todos os evangelhos, à fé, porque se ele diz que esta é a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, o que é que serve isso, uma boa notícia? Para ser acolhida e acreditada. E nós já encontramos isso claramente no Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum. Por quê? Primeiro, onde começa a pregação de Jesus? Na Galileia. Portanto, peço que vocês se lembrem disso, a partir deste momento, Jesus está bem longe de Jerusalém, no norte da Palestina. A Galileia, terra dos pagãos, terra dos gentios, ou seja, de outras pessoas também, além dos judeus, evidentemente, que seguiam a lei de Moisés. E depois iremos ver
de forma muito interessante, onde as coisas vão acontecendo, porque o lugar para o Evangelho de Marcos, os lugares, melhor, são importantes. Os lugares, e outra coisa importante é o tempo. Por que o tempo? Vou explicar. Por isso, presta atenção nos lugares e no tempo. Porque começa a pregação na Galileia e o que é que Jesus diz? O tempo se cumpriu. O reino de Deus está próximo e, por isso, o que é que tem que fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta seria a pregação de Jesus. Muito pouco, claro, se nós pensamos nas homilias que às vezes eu também faço, padres aí, e fala, e Jesus não falava. Não é isso. Não é o quanto e os detalhes da pregação de Jesus. Porque Marcos quer nos conduzir a descobrir algo diferente. E vou explicar logo porque é bastante fácil. Mas vou lembrar que no Evangelho deste domingo, não somente nós temos a síntese da pregação de Jesus, mas também o chamado dos primeiros apóstolos. Duas duplas de irmãos, Simão e André, Tiago e João. São pescadores e encontramos a palavra que nós bem conhecemos de Jesus que diz de segui-lo e que vai fazer destas pessoas pescadores de homens. Vamos entender o desenvolvimento que encontramos em outros evangelhos também, está claro, mas onde e como Marcos e por onde quer nos conduzir. Primeiro, o tempo se cumpriu. O reino de Deus está próximo, está perto, está aqui. Mas quem é o reino? O que é o reino? Quem é que está ali? É Jesus. Vamos já começar a dizer isso porque deve nos alertar. Ou seja, Marcos, através desta pregação de Jesus, está chamando a atenção que chegou uma hora nova, algo diferente, algo que é uma boa notícia. Porque Jesus andava pregando o Evangelho. O que é esta boa notícia? O reino de Deus está aqui, o tempo se cumpriu e, portanto, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, tem algo novo que pede uma resposta, e esta resposta é crer no Evangelho. Mas o Evangelho é aquilo que Jesus está anunciando, ou seja, que o tempo se cumpriu e que o reino está aí. Por isso, a boa notícia é, repito, porque é isso que devemos entender, que o tempo se cumpriu e o reino está aí. Mas, repito, mais uma vez, quem é que está aí é o próprio Jesus. Ou seja, através de pouquíssimas palavras, Marcos resume o anúncio. Agora, tem alguém que está fazendo acontecer, está presente, o reino de Deus. É por isso que agora nós já entendemos porque Jesus convida a segui-lo. E está onde? Na beira do mar da Galileia. Já eu disse que os lugares são importantes. E chama pescadores, ou seja, chama pessoas do povo que estão trabalhando numa profissão, numa atividade comum de sobrevivência, por isso, pessoas comuns. Já estou colocando um pouquinho os trilhos sobre os quais nós iremos refletir também nos próximos domingos. Primeiro, estamos fora, longe de Jerusalém, na Galileia. Segundo, na beira do rio, com pessoas do mar, da Galileia, com pessoas comuns, que, porém, são convidadas a seguir Jesus. Por quê? Se a boa notícia simples é que o tempo se cumpriu e o reino de Deus está aí, afinal, quem é que vão seguir? Jesus. Portanto, deixam tudo, isso é interessante, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, deixam até os trabalhadores, uma pequena firma, podemos dizer, de pescaria, e seguem Jesus. Começa, portanto, é possível agora, este é o início da pregação, podemos dizer, mas começa também a visibilidade do reino numa pessoa e naqueles que o seguem,
que são, neste começo de tudo, podemos dizer, mais ou menos, o seguimento de Jesus. Deixam as redes e se tornam pescadores de homens. Claro que podemos ficar aí discutindo muito o que é que significa isso na prática, mas com simplicidade, se nós já entendemos que afinal o que é que está em jogo é não o anúncio, atenção, uma boa notícia. Uma boa notícia, né? Se fosse só uma notícia, desculpe, ninguém segue uma notícia, ou seja, tá bom, se comunica uma notícia, se transmite uma notícia, faz barulho uma notícia, se depois é um escândalo ou por aí, pior ainda, mas ninguém segue uma notícia em si. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, para o Evangelho poder ser acreditado e mudar a vida das pessoas, e aí os pescadores de peixes se tornam pescadores de homens. Por que fazem isso? Como é que acontece isso? Seguindo Jesus. Jesus pede o seguimento, porque o tempo se cumpriu e o reino de Deus está aqui. Claro que são palavras que para nós estamos acostumados a usá-las, mas se nós pensamos o que é que ecoa atrás dessas palavras para nos assustar, porque a promessa dos profetas era o tempo oportuno, o tempo próprio, o tempo de Deus. É Ele que escolhe quando, como se tornar realmente esta boa notícia, como virá ao encontro do humano, todas as promessas, em poucas palavras, até que enfim o tempo das promessas se cumpriu. Interessante o tempo, né? Mas afinal, qual é a notícia também? Que o reino de Deus está perto, está aqui. Eu disse que este reino presente, que deve ser seguido, a boa notícia que deve ser acolhida e que muda a vida das pessoas é, nesta altura, o próprio Jesus. Por quê? Porque reino de Deus significa a presença de Deus. Deus no lugar dele, não substituído por outros ou falsos, não só falsos deuses, mas também falsas notícias que confundem a cabeça das pessoas, podemos dizer, até a nossa, nesta altura, mas o reino de Deus. Deus comprometido com a humanidade no tempo certo, no tempo próprio, no tempo oportuno. Por isso, é o começo do Evangelho. Vamos prestar atenção, resumindo, o lugar, a Galileia, o tempo agora é o tempo certo de Deus, o reino é a boa notícia e se realiza seguindo Jesus, deixando uma atividade, podemos dizer, comum, para se tornar alguém que escolhe, se sente chamado e corresponde a uma nova missão. E vamos ver como é que será esta missão também nos próximos domingos, com a participação também desta pequena equipe que irá crescer aos poucos dos seguidores de Jesus. Mas já demos um pouco as pistas do Evangelho de Marcos.